A gente conversa agora ao vivo com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. O senador está no nosso estúdio lá em Brasília. Boa tarde, senador. Seja muito bem-vindo ao 360. Senador, como que a oposição vai se organizar para, na avaliação de vocês, defender os seus partidários que estão sendo atacados, na avaliação de vocês, pela Polícia Federal? Porque até agora o que a gente tem visto é muita reclamação, muita manifestação, mas pouca organização específica. O que vocês pretendem fazer de concreto? Bom, Raquel, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela CNN. Nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente preocupante. Porque na hora que você me faz essa pergunta, eu só posso lhe responder que o que nós vamos fazer é erguer como manto de proteção a Constituição que, infelizmente, vem sendo, e a palavra da ordem, relativizada em função do espectro ideológico de quem eventualmente vem sendo investigado. A gente tem reiterado, eu vou repetir aqui, né, que ninguém está acima da lei. Todos podem e devem ser investigados caso haja algum indício de ilícito, qualquer que seja ele. A nossa preocupação é que a Constituição vem sendo colocada de lado em função de um embate político partidário, que parece que não terminou, né? O presidente Lula, sempre que fala, e excepcionalmente não fala do presidente Bolsonaro, então ele não virou a página. Nós estamos vendo aí uma sinergia muito forte entre o ministro Alexandre de Moraes e o governo federal. E eu posso, inclusive, dizer de que forma isso está acontecendo, né? Logo após o 8 de janeiro, o Alexandre, segundo declarações dele mesmo, conversou com o presidente da República e orientou as tratativas que iriam ser efetuadas pelo governo federal, pela AGU, pelo próprio ministro da Justiça, enfim, orientou a forma como o governo iria se comportar, e ele foi escolhido, foi designado presidente desse inquérito, condutor desse inquérito, pela ministra-presidente Rosa Weber, sem sorteio. Tá? Isso é o que está dito pela imprensa e não foi contraditado, na contramão, né, do que designa a própria legislação, que diz que tem que haver uma impessoalidade, não se pode escolher um magistrado, né? O princípio da impessoalidade determina que isso tem que ser feito de uma forma impessoal. Senador, mas Nós estamos assistindo, Raquel, um momento em que claramente um grupo político do Brasil, que representa seguramente metade do Brasil, pelo menos, eu acredito que até mais, está sendo colocado de uma forma desumanizada. Senador, veja a questão do Jordi. O Carlos Jordi, que é líder da oposição na Câmara. Me perdoe interromper o senhor, mas a própria Constituição, ela garante instrumentos para a minoria. O senhor está dizendo que o senhor está de mãos atadas? O senhor não tem maneira de trabalhar via o regime democrático? Eu estou contextualizando, porque a sua pergunta não é uma pergunta simples. Você está me fazendo uma pergunta que eu não posso dizer a você sim ou não. Eu não posso dizer a você apenas que nós vamos fazer um processo de obstrução. Eu preciso dizer e aproveitar esse espaço que está acontecendo no país. É importante que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o outro lado, porque há uma massificação de uma narrativa que é imposta de cima para baixo, como se metade da população brasileira fosse composta de nazistas, né, de fascistas, de pessoas que estão contra a Constituição e a democracia. É isso que eu quero falar, né? E estava dando os exemplos aqui, né? O ministro Alexandre de Moraes falou publicamente em entrevistas e tem dito nas suas sentenças, ele fala o seguinte, né, que a política, né, do apaziguamento, a política de se fazer a reconciliação é uma política ignóbil, vil, né, e que por isso não haverá arrefecimento. Ora, ele faz um repto político quando ele deve julgar o processo, e ele vai a público dizer que a trama de 8 de janeiro, um dos objetivos era matá-lo, assassiná-lo, né, e pendurá-lo em praça pública. Como é que há isenção, equilíbrio, né, de um juiz que é vítima dessa trama, né, ou seja, que antecedeu a trama, não foi durante o processo, para tomar decisões? E a gente está vendo esse desequilíbrio configurado na perseguição que é feita contra parlamentares da oposição.
Nós assistimos, por exemplo, o advogado Cacai fazer uma live agora recentemente, dizer que tem 18 parlamentares que vão sofrer alguma retaliação por parte do Supremo Tribunal Federal. E ele fala isso como se tivesse acesso aos autos dos processos que são sigilosos, que não são dados a conhecer àqueles que estão sendo investigados e os seus advogados, na sua integralidade. O Carlos Jordi era simplesmente, e é simplesmente, o líder da oposição na Câmara dos Deputados Federais. Então, além de se ter uma prova circunstancial extremamente frágil, um diálogo onde alguém trata o Carlos Jordi como líder, há um simbolismo de se permitir essa violência persecutória, que qualquer um está sujeito, mas não sem provas fáticas, né, contra o líder da oposição na Câmara. Na semana seguinte, o Ramage. E aí nós vamos discutir, por exemplo, Raquel, qual é a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes julgar atos cometidos, se tiverem sido cometidos, pelo Ramage quando ele era diretor da ABIN. Qual é a prerrogativa de foro? Porque desde 2018, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou, através de um acórdão, através de um voto colegiado, que a prerrogativa do fórum só é devida no exercício do mandato. E nós estamos trazendo novamente para o Supremo Tribunal Federal uma ação que, pela sua legitimidade, pertence ao primeiro grau. Não estou nem entrando no mérito se há problema ou não há. Eu estou colocando a forma como está sendo relativizada a Constituição. Essa questão do Carlos Bolsonaro. Essa semana agora nós vimos que o presidente Lula abriu mão de continuar a sua live pelo fracasso da sua audiência. O presidente Bolsonaro faz uma live, tem 5 milhões de telespectadores até agora, e no dia seguinte, de manhã, há uma busca e pressão na casa do presidente Bolsonaro. Não foi na casa de Carlos Bolsonaro, Senador, não foi no escritório só de Carlos Bolsonaro, foi na casa do presidente da República. Senador, para que isso? Para constranger a pessoa? Então, isso tem nos causado muita indignação. Nós vamos falar amanhã com o presidente Rodrigo Pacheco. Exato, nós achamos que a democracia... Eu ouvi todo o contexto, mas agora eu quero que o senhor responda concretamente a minha pergunta. A democracia precisa necessariamente ouvir todo mundo e permitir que a democracia seja exercitada. Quem pensa diferente do governo necessariamente não pode ser tratado como um adversário a ser exterminado da face da terra. Isso é ruim para a democracia. E a nossa conversa amanhã com o presidente do Congresso vai balizar a nossa atuação. Nós vamos conversar com o presidente do Senado da República, que é presidente do Congresso Nacional, colocar nossas preocupações e de que forma nós achamos que o parlamento precisa se comportar. Vamos ouvi-lo. A partir da conversa com o presidente do Congresso é que nós vamos nos posicionar, Raquel. Eu não vou aqui antecipar o que nós iremos fazer, tá? Porque vai depender da forma como o presidente do Congresso vai nos receber e quais são as alternativas de resolução desse problema, que o que nós queremos é que a Constituição e o seu artigo 53 sejam respeitados. Não se pode exercitar o mandato parlamentar se você não tiver a sua inviolabilidade garantida pela Constituição. Nós não podemos ficar aqui inquietos para sermos acordados pela polícia, não porque houve uma corrupção, não porque houve um desvio de recurso público, mas porque você tem uma opinião diferente de quem comanda o país. Mas mandato parlamentar também não é licença para cometer crimes, né, senadora? A gente precisa apontar. Se houver um crime, é preciso investigar. Investigar dentro da Constituição. O que existe hoje é que há 5 anos no Brasil nós vivemos num ato de exceção. O que era uma situação teoricamente circunstancial está sendo estendida indefinidamente. Nós temos um inquérito do fake news, vai fazer 5 anos agora. E a partir daí uma série de outros inquéritos que foram abertos, que normalmente são conduzidos pelo mesmo ministro, tá? Que tem dado uma série de declarações do ponto de vista político. Que eu saiba, a magistratura e a Constituição não permite que um juiz que preside o inquérito fale a respeito do tema que ele está tratando, como tem sido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive pré-julgando. Senador. Então, esse tipo de situação desequilibra a democracia. Eu vou repetir, ninguém está acima da lei. Agora, não dá para que a lei seja o tempo todo relativizada em função da circunstância ou da conveniência política de quem quer que seja. E isso nos causa indignação e preocupação com a estabilidade da democracia no país. Senador, nossa analista Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Boa tarde, senador. Obrigada por estar aqui com a gente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em um tweet que ele fez ali respondendo Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o seu partido, ele disse que o Valdemar não é capaz de organizar minimamente a oposição
para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas no STF. A oposição está desorganizada, apesar da bancada que foi feita e tem ali uma expressão, não consegue, não tem força no Senado, senador? Bom, eu acho que está descontextualizado, porque já passou no Senado, inclusive com o nosso apoio. Se nós não tivéssemos apoiado essa PEC, certamente ela não teria êxito, né? Então, em torno de 30 senadores, juntamente com alguns outros senadores, inclusive o líder do governo, votaram favorável à PEC. Ela está sobrestada na Câmara Federal. Então, talvez tenha havido aí um problema de percepção ou de entendimento em relação a este item específico. Nós temos outras ações que estamos dispostos a apoiar. Agora, a oposição é minoria. A oposição não representa metade mais um, nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado da República. E o que nós estamos pretendendo e defendendo é a defesa da instituição, não é uma ação contra ou a favor do governo. Aliás, o governo está muito confortável com essa situação. Por exemplo, hoje foi anunciado pelo CAGED que nós terminamos o ano de 2023 com 1.400.000 e tantos postos de trabalho, uma desaceleração de quase 25% em relação ao ano anterior, menos 500.000 postos de trabalho. Qual é a discussão que interessa ao Brasil? Gerar empregos ou decidir se uma opinião de um parlamentar vai ser combatido com uma busca e apreensão na sua residência para impedir que ele manifeste a sua atividade parlamentar. Nós tivemos agora, recentemente, a ascensão do ex-ministro Ricardo Lewandowski para ser ministro da Justiça. Ora, 2 meses antes dele se aposentar lá do STF, ele definiu, através de uma ação monocrática, de que a lei que regulava a profissionalização das estatais não valia mais. O que é que está acontecendo no Brasil? O aparelhamento da máquina pública com os mesmos personagens, e essa é uma garantia de fracasso e de desastre no futuro. Então, nós não estamos discutindo esse processo. Nós não estamos discutindo, por exemplo, o fato de que terminamos o ano de 2023 com um déficit de 230 e tantos bilhões de reais, 2,1% do PIB brasileiro foi subtraído em um ano apenas. Então, tudo que foi feito em 4 anos pelo governo de Jair Bolsonaro foi colocado por terra no primeiro ano do governo do presidente Lula. Ele não tem interesse em discutir assuntos importantes e essenciais para a sociedade brasileira. Isso é uma grande cortina de fumaça, infelizmente. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo. É evidente que o que nós temos é a nossa voz dentro dos limites da Constituição brasileira. É o fato de nós termos a condição de apontarmos as incongruências que estão acontecendo e, principalmente, a relativização do processo democrático quando se trata de um determinado espectro político. Senador. Nós dissemos, inclusive, ao ministro Barroso, tivemos com ele, dissemos a ele que era importante que o ministro Alexandre de Moraes entendesse que a forma como ele está conduzindo o processo mostra que ele não tem o equilíbrio necessário para tomar as medidas em relação a esse inquérito, porque ele mesmo afirma, ele pessoalmente, de que ele é vítima. Como é que alguém que é vítima pode ser julgador? Senador. Como é que você garante os direitos das pessoas que estão sendo indiciadas e julgadas? Então, eu acho que é necessário restabelecer o processo democrático e a normalidade nesse país. Senador Clarice Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. Obrigada pela presença aqui no 360. Senador, o senhor dizia agora que há aí uma ação que persegue parlamentares pelo exercício da sua atividade parlamentar. Mas no caso de Carlos Bolsonaro, o elemento central que fundamenta a busca e apreensão não é sua atividade parlamentar. É o fato de uma assessora dele, lotada no gabinete dele no Rio de Janeiro, que deveria estar preocupada com o mandato dele no Rio de Janeiro, solicitando informações a respeito de investigações sigilosas da Polícia Federal. O senhor não acha que tem, no mínimo, um desvio grave da função de uma pessoa contratada pelo vereador Carlos Bolsonaro, que deveria estar cuidando do seu mandato e não de investigações da PF? Clarice, eu não entrei no mérito de nenhum dessas situações, só disse que as provas são frágeis. Porque se eu entrar no mérito aqui, é evidente que eu vou ter que dar um aqui de advogado. O que eu estou dizendo é que o método de investigação que está instaurado está relativizando a democracia. Veja o que aconteceu. Essa busca e apreensão não foi na casa do vereador Carlos Bolsonaro, que é o objeto da ação. Foi na casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por que esse constrangimento? Por que não se aguardou que ele fosse para a sua residência para se fazer essa busca? Por que não se poupou desse constrangimento alguém que hoje é ex-presidente, mas merece o respeito da sociedade brasileira e representa seguramente 50% da população? Tudo tem um simbolismo, Clarice. Nós não podemos ter ingenuidade que as coisas acontecem por acaso.
Certamente, as ações, os indícios que estão sendo apontados vão ser apurados, a justiça tem que ser feita, mas seja dentro da normalidade. A nossa preocupação é a forma como está acontecendo. Eu vou repetir novamente para ficar claro, ninguém está acima da lei. Nós não defendemos a impunidade. Aliás, no passado recente, nós vimos aqueles que fazem parte do atual governo preocupados com a batida da Polícia Federal nas suas portas, porque eram acusados de corrupção, de desvio de recursos públicos, bilhões de reais. Agora, pessoas que têm um posicionamento político diferente é que estão preocupados. Milhares de pessoas perderam a vontade de continuar discutindo um processo político nas redes sociais com receio, com medo de serem retaliados. Esse não é o clima que nós queremos dentro de um processo democrático, quando as pessoas têm dificuldade de exercer a sua opinião e o seu direito de crítica. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Senador, a gente agradece muito a sua presença aqui no 360. O senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês.